pastor, eu tenho um projeto de vida, eu quero caminhar rumo a esse objetivo, a essa meta, mas as coisas me impedem. A situação me impede, a pandemia me impede, a falta de dinheiro me impede, a falta de recursos. Eu quis montar um negócio, o negócio quebrou. São os ventos contrários. Ventos contrários têm impedido muitas pessoas de caminharem. Tanto de caminharem em relação à sua vida profissional, em relação à sua carreira, em relação à sua família, em relação às suas finanças, em relação à sua vida espiritual. Os ventos contrários são tão fortes que têm impedido, talvez você esteja vivendo isso, tem te impedido de caminhar. Entenda o que aconteceu. O momento do milagre da multiplicação. Então, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Só que Jesus ficou. Os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco e seguiram rumo ao outro lado. O verso 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, quando, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco no meio do mar, agora açoitado pelas ondas, castigado pelas ondas, e o vento era contrário. Eles queriam ir para uma direção, mas o vento era contrário. Eu quero parar aqui um pouquinho para refletir com você. O tema da mensagem é andando sobre as águas. Só que eu quero falar de uma série de coisas aqui. Você já teve a impressão de querer ir em uma direção, mas como se algo tivesse impedindo você? Puxa vida, sabe o que os discípulos estavam experimentando ali, irmãos? Eles remavam, eles estendiam, me falhou a palavra aqui, aquela ferramenta do barco que faz com que ele seja movido. Mas os ventos eram contrários. O vento levava ele para outro lugar. Você já teve a impressão de estar remando e não sair do lugar? Ou de estar andando em círculos? Eu falei sobre andar em círculos aqui outro dia. E isso que os discípulos estavam experimentando. Eles estavam obedecendo a Jesus, eles seguiram uma ordem de Jesus, eles estavam rumo a uma direção, mas o vento os impedia. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Os ventos contrários os impediam de alcançar o seu objetivo. O verso 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Quarta vigília da noite era aproximadamente 3 horas da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas considerações que eu quero fazer aqui, algumas coisas que se aplicam a nós, que podem ser apropriadas por nós. Primeira coisa, os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Verso 22 diz que ordenou Jesus para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado.
Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu quero ressaltar. Embora os discípulos estivessem cumprindo uma ordem de Jesus, mesmo assim eles foram alvo dos ventos e das ondas. Significa que aquelas pessoas que servem a Deus também estão sujeitas a enfrentarem dificuldades. Muitas igrejas, muitos líderes, eles pregam um evangelho que é assim, ó, se você estiver com Jesus, você não vai ter problema nenhum. Você vai ter dinheiro na conta, você não vai ficar doente, você não vai passar por problema no seu casamento, com seus filhos. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Mesmo nós que servimos a Deus, que buscamos andar em santidade, que procuramos ser fiéis a Deus, nós estaremos sujeitos a problemas, a adversidades. Entenda isso de uma forma definitiva. Lembra de Jó? A Bíblia fala dele como um homem justo, reto, íntegro. E o que aconteceu com ele? Teve as suas finanças abaladas, perdeu seus filhos, foi acometido por enfermidades. Um homem que era assim, chamado por Deus de íntegro e reto, que se afastava do mal. Mesmo assim, as tempestades atingiram sua vida. Eu não quero desanimar você, mas eu quero te dizer que em algum momento as tempestades vão atingir a sua vida. Mesmo você que está aí na igreja, que está firme com Jesus, você que é um homem de oração, uma mulher de oração, haverá um tempo de adversidade e de tribulação na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus permite que você caminhe sobre as águas. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 45 diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, Jesus usa uma ilustração de de dois homens, um que construiu uma casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. E veio a tempestade sobre as duas casas. Sobre as duas casas. E o homem que construía a casa sobre a rocha simboliza aquele que ouve e obedece a palavra. Mas o homem que construiu a casa sobre a areia simboliza aqueles que ouvem, mas não obedecem a palavra. Um foi poupado, o outro foi destruído. O que estava sobre a rocha foi poupado. A sua casa não foi destruída. O que estava sobre a areia, a casa caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Mas ambos foram atingidos pelas tempestades. O barco representa a nossa vida. Nessa ilustração, nessa reflexão que eu quero trazer a você, né, e a palavra de Deus ela nos permite isso. O barco que estava no meio do mar, lá no verso 24, ele representa a nossa vida. Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. A vida de muitas pessoas é representada por esse barco que está descrito aqui no texto. Mesmo tendo remado muito tempo, eles não conseguiam sair do lugar, porque as ondas e os ventos eram contrários. O que são as ondas e os ventos? São os problemas que nós enfrentamos, problemas que nos paralisam, que nos impedem de avançar. Os discípulos estavam remando, irmãos, há mais ou menos 9 horas. 9 horas remando. E sabe quanto que eles conseguiram avançar? Aproximadamente uns 5 ou 6 quilômetros. Isso aqui fala de pessoas que se esforçam muito, mas não conseguem mudar de vida, não conseguem avançar, não conseguem progredir na vida, que passam a vida como se estivessem andando em círculos. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele enxerga a nossa aflição. Talvez você imagine a sua vida como um barco e você no meio do mar sozinho. Mas Jesus está com você, ele vê a sua aflição, ele vê a sua dificuldade. Tanto que o verso 25 diz que Jesus se dirigiu a eles. Jesus foi até eles. Deus não está alheio, Deus não está nem aí
para o nosso sofrimento, Ele está se preocupando conosco. Amém? Deus se importa, Ele se compadece de nós e vem em nosso socorro. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Deus em meio às lutas e às adversidades. Quando Jesus se aproximou, os discípulos acharam que era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Mas se você está assistindo essa mensagem, se você está escutando essa mensagem, saiba que essa coisa gostosa que você sente no seu coração ao ouvir essa palavra é Jesus falando com você, é Jesus se aproximando de você. Ele se dirige a você hoje, Ele contempla a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, as suas tentativas de sair do lugar sem obter sucesso, e Ele quer acalmar as ondas e os ventos que têm te atingido. Ele quer fazer com que o seu barco chegue em segurança ao seu destino.